Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos finalmente podem ter encontrado aquele tipo de buraco negro que falta na sua coleção. Um buraco negro raro, um buraco negro extraordinário, foi descoberto nas vizinhanças de Andrômeda, a nossa galáxia vizinha. Uma descoberta aí que pode contribuir muito para toda essa história de buraco negro, pode ser a peça que faltava aí no quebra-cabeça dos astrônomos para entender tudo isso sobre buracos negros de massa estelar, supermassivos e tudo mais. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como vocês sabem, semana cheia lá no Ciência Sem Fim. Amanhã, quarta-feira, temos Carlos Otta, um grande divulgador científico, o papo vai ser legal pra caramba. Quinta-feira, o grande Felipe Castanhari. E na sexta-feira, aula de astrofotografia com a Alberlan. Então, já vai se inscrevendo aí, vou deixar os links na descrição para você não perder nenhum minuto do Ciência Sem Fim, que tá legal pra caramba. E vocês vão aprender muita coisa essa semana, garanto, hein? Então se inscreve lá. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Então vamos lá, né? Quando a gente fala de buracos negros e a gente fala da massa dos buracos negros, a gente classifica os buracos negros em buracos negros supermassivos, que são aqueles que estão no centro da maior parte das grandes galáxias. Então buracos negros que têm aí milhões, centenas de milhões, bilhões de vezes a massa do Sol. Hoje existe aí até um pessoal que chama os que são muito grandes, que têm bilhões de vezes a massa do Sol, eles chamam até de ultramassivos, mas a gente chama de supermassivos essa turma aí de buracos negros. Nós temos os buracos negros de massa estelar, que vão até ali a centenas de vezes a massa do Sol, 20, 30, 70, 50 vezes a massa do Sol. Esses dois tipos de buracos negros nós temos assim detecções muito boas, né? Dos buracos negros supermassivos, nós temos até foto, né, da M87, e temos aí detecções em raio-x, detecções em várias maneiras de provar estrelas orbitando esses buracos negros, como o Sagitários, a estrela, e por aí vai. E os buracos negros de massa estelar nós também temos bastante comprovação, principalmente aí por conta das ondas gravitacionais, que são resultante da colisão de buracos negros de massa estelar. Então um buraco negro de 20, de 30 vezes vai lá, colide, uma quantidade dessa massa aí do buraco negro é transformada em onda gravitacional, a gente detecta aqui da Terra. Bem, se você tem buracos negros que são pequenos, com dezenas, centenas de vezes a massa do Sol, e se você tem buracos negros que são supermassivos, com milhões, bilhões de vezes a massa do Sol, e os astrônomos já sabem que esses buracos negros se fundem, e ao se fundir eles transformam em buracos negros maiores, falta um tipo de buraco negro nessa história toda, que são os buracos negros que têm o que a gente chama de massa intermediária. Buracos negros ali que tenha dezenas, centenas de milhares de vezes a massa do Sol. Esse tipo de buraco negro, ele é muito complicado de ser descoberto. Primeiro porque ele deve habitar determinados tipos de objetos que são bem difíceis de serem observados. Segundo, a gente não tem nenhuma colisão entre esses objetos, então a gente não tem ondas gravitacionais. E terceiro, a gente não tem o mesmo tipo de detecção que a gente faz com os buracos negros de supermassivos, que são aqueles discos de acreção, aquela coisa toda, nem imagem dele. Então fica esse grande mistério. Será que existem esses buracos negros de massa intermediária? Isso é uma caçada aí de longo tempo que os astrônomos tentam. Vários candidatos já foram, vamos dizer assim, colocados aí à prova. Alguns deles caíram, alguns outros a gente não consegue comprovar ainda.
mas agora parece que essa busca acabou. Isso mesmo. Os astrônomos descobriram um buraco negro diferente de tudo aquilo que eles já tinham observado. Um buraco negro raríssimo, um buraco negro que eles estão chamando até aí de extraordinário. Eles descobriram um buraco negro que tem 100 mil vezes a massa do Sol, que se encaixa muito bem nessa descrição que eu fiz para vocês dos buracos negros de massa intermediária. Um dos objetos aí mais procurados, mais desejados pelos astrônomos, e parece que dessa vez ele foi descoberto. Muito bem. Esse buraco negro, ele estava escondido dentro de um objeto muito peculiar também, um objeto chamado B023 G078. À primeira vista, esse objeto parece um aglomerado estelar, né? Um aglomerado ali de estrelas, um aglomerado globular de estrelas, que na verdade é onde os astrônomos suspeitam que esses buracos negros de massa intermediária devam existir. Então eles ficaram até felizes com isso. Porém, quando eles começaram a olhar melhor esse tipo de objeto, eles viram que esse objeto ele tinha uma assinatura espectral. Tudo que os astrônomos fazem é com base no espectro, é assim que eles conseguem entender as coisas. Eles viram que esse objeto ele não tinha características de um aglomerado globular. O aglomerado globular tem certas características ali, as estrelas nascem mais ou menos na mesma época e tudo mais, tem toda uma curva de luz específica para ele. Esse objeto não, esse objeto ele tinha uma outro tipo de assinatura. Na verdade, e é por isso até que os astrônomos encontraram esse tipo de buraco negro nesse objeto, porque esse objeto aí acabou sendo, vamos dizer, classificado como se fosse a parte remanescente do núcleo de uma galáxia menor que estava ali, que orbitava Andrômeda. Ela sofreu algum tipo de interação com Andrômeda. A maior parte das suas estrelas externas foram arrancadas pela força gravitacional de Andrômeda, e o que sobrou foi esse núcleo aí, o pessoal chama de stripped nuclei, tá? Nem sei como que núcleo arrancado, remanescente de um núcleo despojado, restou esse pedaço do núcleo de uma galáxia menor que interagiu com Andrômeda. E esse núcleo, quando você observa ele lembra muito um aglomerado globular. Mas quando você faz as análises ali, você vê que ele não pode ser um aglomerado globular. Só que, como isso é de uma galáxia muito pequenininha, dentro teria um buraco negro bem menor do que os buracos negros supermassivos. Então, graças ao fato desse objeto ser um objeto um pouco diferente dos aglomerados globulares até, é que os astrônomos conseguiram descobrir esse buraco negro. Isso é uma coisa que os astrônomos já suspeitavam, tá? Eles já suspeitavam. Esse B023G078, ele era conhecido como um aglomerado estelar globular massivo, né? Ou seja, uma coleção esférica de estrelas fortemente ligadas pela gravidade. No entanto, houve uma única observação do objeto que determinou sua massa total, cerca de 6,2 milhões de vezes a massa do Sol. Então, só uma vez que isso foi feito. O objeto era um desses objetos mais massivos de Andrômeda, né? E ele poderia desde há muito tempo, desde décadas já, ser um candidato a ser esse tipo de núcleo aí remanescente, tá? Mas eles precisavam de mais dados para poder comprovar isso. Então, eles em 2014, quando eles descobriram um buraco negro dentro de um tipo desses núcleos aí, esse outro objeto, esse de agora, voltou a ter a sua atenção. Então eles usaram aí o Observatório Gemini, o Hubble e vários outros observatórios, calcularam a massa do objeto, calcularam o perfil de luz dele e viram que ele não poderia ser um aglomerado globular, e sim teria que ser um desse tipo de objeto, que é um núcleo arrancado, né? Um núcleo aí despojado de uma galáxia pequena, de uma galáxia remanescente. E aí o que acontece? Os pesquisadores começaram a calcular como que eles descobriram, né?
Tem que, como que eles descobriram esse buraco negro ali dentro, né? Você tem que descobrir, você não consegue ver o buraco negro, ele não tem disco de acreção, ele não tem colisão. Lembra que eu falei que a colisão é um bom indicativo do buraco negro? Então, como que eles descobriram o buraco negro? Eles começaram, então, a fazer a previsão da velocidade que as estrelas deveriam se mover ali dentro desse objeto. Então, faziam tudo no computador, criaram um modelinho e foram ver os seus dados. As estrelas de maior velocidade estavam orbitando ao redor do centro. Quando eles construíram um modelo sem incluir o buraco negro, ou seja, fizeram um modelo sem buraco negro, as estrelas no centro eram muito lentas em comparação com as observações. Quando eles colocavam o buraco negro no modelo, eles viam que as velocidades correspondiam aos dados. Então, o buraco negro foi descoberto dessa maneira, por meio das observações da velocidade da estrela, modelou, criou um modelinho no computador. Você pode testar. Sem buraco negro, tá ali as estrelas se movimentando. Pega o telescópio e observa a movimentação das estrelas. Opa, não bate. Vamos lá, mexe no modelo, coloca um buraco negro ali, vai testando a massa dele e vai observando com o telescópio as estrelas. Chega um momento que isso vai bater, então pronto, você tem ali um buraco negro com massa de 100 mil vezes a massa do Sol. Então, foi através da velocidade das estrelas orbitando o centro desse núcleo aí arrancado de uma galáxia menor que os astrônomos conseguiram descobrir o buraco negro de massa intermediária, um buraco negro com 100 mil vezes a massa do Sol. Agora, o que acontece? Se você descobriu que um tipo desse objeto, que é esse núcleo arrancado aí, esse núcleo despojado, ele tem um buraco negro desse tipo, que é muito importante para toda a teoria sobre buracos negros, o que os astrônomos vão fazer? Os astrônomos irão agora observar outros núcleos desse tipo, outros núcleos arrancados, outros núcleos despojados, e vão então tentar ir atrás de novos buracos negros com massa intermediária, porque isso é muito importante. Eles precisam descobrir isso para poder completar toda a sua teoria. Se eles confirmam mesmo a existência de buracos negros de massa intermediária, então você monta toda a timeline dos buracos negros. Eles têm lá os buracos negros de massa estelar, que se formam pelo colapso estelar. Esses buracos negros vão se fundindo, vão colidindo e tudo mais, formam um buraco negro de massa intermediária, que estão em galáxias menores, ou nesses objetos que são engolidos pelas galáxias maiores. Quando elas engolem esses buracos negros de massa intermediária, no centro da galáxia eles se fundem e formam os buracos negros supermassivos. Você teria aí toda a história, né? Você teria aí toda a história conseguiria decifrar toda a história da evolução, tanto das galáxias como dos buracos negros. Então, uma descoberta aí realmente sensacional, algo que faltava aí no que a gente chama de zoológico cósmico. Então tá aí a descoberta de um buraco negro de massa intermediária em Andrômeda, ou no objeto ali que fica orbitando Andrômeda. Muito legal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, é tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, tamo junto, dioturnamente na luta, contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!